Gente é o que tens de maior.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 15 de dezembro de 2025, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Leitura, discussão e votação da ata da reunião ordinária realizada em 9 de dezembro de 2025. Boa noite. Ata da 45ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 9 de dezembro de 2025. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025, na Câmara Municipal de Anitápolis, realizou-se a 45ª Sessão Ordinária do corrente ano, sob a presidência da vereadora Marcele. A sessão teve início com a leitura da ata da sessão anterior, realizada pela primeira secretária, qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, foram lidos e apreciados os seguintes expedientes. Projeto de lei número 003/2025, concede abono de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Anitápolis para o exercício de 2025. Encaminhado à Comissão de Finanças. Projeto de lei número 042/2025, autoriza a suplementação de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências, no qual foi aprovado por todos. Projeto de lei número 043/2025, autoriza a suplementação de dotações orçamentárias na Prefeitura Municipal e da outras providências, aprovado por todos. Requerimento número 024, de autoria do vereador Antônio Jerônimo, aprovado por todos. Requerimento 025, de autoria do vereador Antônio Jerônimo, aprovado por todos. Foram lidos também o parecer jurídico ao projeto de lei número 041, autoriza a criação de CNPJ para a Secretaria de Educação e Esportes, no qual foi aprovado por todos. Parecer jurídico ao projeto de lei número 045, amplia o número de vagas para o cargo de médico veterinário, no qual foi aprovado por todos. Parecer jurídico ao projeto de lei número 046, concede abono de Natal aos servidores públicos da Prefeitura Municipal, no qual foi aprovado por todos. Dando continuidade em ordem do dia, o vereador Antônio Jerônimo fez uma avaliação positiva do ano legislativo, destacando o papel fiscalizador da Câmara e análise responsável dos projetos encaminhados pelo Executivo. Ressaltou sua atuação independente, reafirmando o compromisso com o interesse coletivo. Comentou sobre a necessidade de maior proximidade dos profissionais técnicos com os agricultores e agradeceu os serviços realizados nas estradas municipais, especialmente nas comunidades do Rio Cachimbo, Rio do Ouro, Vila e Rio Domingo. Vereadora Maria Aparecida Steffen agradeceu à Secretaria de Obras e aos servidores pelos trabalhos realizados nas estradas da comunidade da Barra. Destacou o apoio da empresa Lazzaroli nas ações institucionais e informou cobranças referentes à melhoria da iluminação pública em algumas comunidades. Agradeceu ainda à Secretaria de Saúde pela suplementação do abono e ressaltou a importância do aprendizado e do diálogo no exercício do mandato. O vereador Paulo Steffen agradeceu ao Executivo pela concessão do abono em forma de pagamento em dinheiro. Comentou sobre a situação da SC 108, ressaltando a atuação do município na manutenção da via diante da ausência de ações do Estado. Defendeu a fiscalização das obras desde o início de sua execução e elogiou os avanços na área da saúde municipal, destacando a qualidade dos atendimentos prestados. A vereadora Alessandra destacou a importância da valorização dos produtores de leite e a necessidade da união em defesa da agricultura. Agradeceu à Cooperativa de Energia pelo atendimento e as solicitações da iluminação pública. Ressaltou seu compromisso com o trabalho coletivo, elogiou a atuação do Executivo Municipal e destacou a importância da moção em defesa dos produtores de leite. Por fim, parabenizou a equipe responsável pela reforma do portal da entrada da praça. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela presidente e demais vereadores. Coloque em discussão a ata da reunião ordinária. Algum vereador gostaria de fazer alguma observação? Coloque em votação a ata da reunião ordinária realizada em 9 de dezembro de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos. Ordem do dia. Projeto de lei número 047 de 2025 dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município de Anitápolis tem em face do regime próprio de previdência social municipal. A Prefeita Municipal de Anitápolis, Estado de Santa Catarina, a fim de obter o equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do caput do artigo 40 da Constituição Federal,
da Lei Federal nº 9.717, de 98, artigos 11, 44 e 56 da Portaria número 1467, de 2022. Faço saber a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a realizar o reconhecimento do déficit atuarial apurado por meio de aportes mensais com valores pré-estabelecidos ao regime próprio de Previdência Social Municipal, administrado pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Anitápolis e Pireápolis, na forma estabelecida nesta lei. Acho que eu vou ler a justificativa, né? Mensagem ao projeto de lei. Senhora Presidente, cumpre passar às mãos de Vossa Excelência para a devida apreciação dessa colenda Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município de Anitápolis tem em face do regime próprio de Previdência Social Municipal e da outras providências. Referido projeto de lei visa autorizar o pagamento do aporte financeiro ao RPPS municipal, cujo valor foi extraído do cálculo atuarial anual obrigatório, realizado para cumprimento da Lei Federal nº 9.717, de 98, e que tem por objetivo, nos termos do caput do artigo 40 da Constituição da República, assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário funcional, para assegurar o pagamento futuro dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, dos servidores efetivos e seus dependentes. Assim como para os servidores, para o município é também de grande importância esta autorização, pois apenas através dela será obtido o certificado de regularidade previdenciária, que consagra a possibilidade de percepção de convênios estaduais e federais, necessários à realização de serviços e obras para toda a comunidade de Anitápolis. Nesta órbita, solicitamos seja aprovado o referido projeto de lei juntamente com os demais projetos que envolvem a reforma da Previdência Municipal, de modo que os efeitos da vigência da lei devem se dar a partir de 1 de 2026. Observadas as novas determinações constantes na Portaria MPS número 1467, de 2022. Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Subscrevo a presente. Atenciosamente, Solange Bach, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 048, de 2025, dispõe sobre a reforma da Previdência Social Municipal, estabelece sobre a reestruturação do regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos do município de Anitápolis, consolida a legislação do RPPS municipal, estabelece a estrutura de governança e o plano de cargo e remuneração do IPREAPOLIS e da outras providências. A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: da reestruturação do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Anitápolis e Pireápolis e da consolidação da legislação do RPPS municipal. Artigo 1º. Fica reestruturado, nos termos desta lei complementar, o Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Anitápolis e consolidada a legislação do regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, instituindo sua reforma previdenciária após a edição da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, para redimensionar o plano de benefícios e o plano de custeio. Parágrafo único. A reestruturação e o redimensionamento de que tratam o caput deste artigo ocorrerá em conformidade com os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação previdenciária federal, aplicável à organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Artigo 2º. O RPPS municipal é instituído para os ocupantes de cargo de provimento efetivo do município de Anitápolis vinculados ao Poder Executivo, incluídas suas autarquias e funções, e legislativo de caráter contributivo e solidário. Mediante contribuição do respectivo ente federativo dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, é administrado pela unidade gestora única denominada Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Anitápolis, autarquia municipal de natureza autárquica, criada pela Lei nº 486, de 29 de fevereiro de 2000,
detentora de personalidade jurídica própria de direito público interno e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, em relação ao Poder Executivo, a qual fica mantida para todos os efeitos legais. O IPREAPOLIS tem por exclusivo objetivo praticar todas as operações na área da Previdência e aos beneficiários do RPPS municipal nos termos desta lei complementar, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários. Gente, esse projeto, nós não vamos fazer a leitura dele por completo, porque são 130 páginas, tá? Mas quem quiser ter acesso ao projeto, ele está está aqui com a Câmara de Vereadores. Quero convidar a prefeita municipal para fazer parte da mesa, por favor. Esse aqui é de trás. Já retornamos nesses projetos. Parecer jurídico do projeto de lei número 003 de 2025, que concede abono de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Anitápolis para o exercício de 2025. Relatório. Venha ao exame dessa assessoria jurídica o projeto de lei número 003, de autoria da Câmara Municipal de Anitápolis, que visa autorizar a concessão de abono natalino em parcela única a todos os servidores públicos do Poder Legislativo Municipal ativos no exercício 2025. Fundamentação. Inicialmente, destaca-se que o parecer jurídico é meramente opinativo e possui a finalidade de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, não sendo, portanto, vinculativo à decisão de autoridade competente. Sendo breve, passa-se às considerações. O projeto apresentado demonstra conformidade com os requisitos formais. A matéria é vinculada por lei ordinária, instrumento adequado para a finalidade. No mérito, o abono proposto tem caráter indenizatório e transitório, não se incorporando à remuneração dos servidores, o que afasta a característica de aumento de despesa permanente com pessoal. A concessão de tal vantagem pecuniária deve, contudo, observar as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que requer a indicação da fonte de recursos e a comprovação de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Conclusão. Ante o exposto, salvo melhor juízo, esta assessoria jurídica emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei. A proposição apresenta viabilidade jurídica desde que a Câmara Municipal demonstre, por meio de documentos anexos ao projeto, o cumprimento dos requisitos orçamentários e financeiros impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente a estimativa do impacto orçamentário financeiro e a declaração de adequação orçamentária. Reitera-se o caráter opinativo deste parecer. Wagner Renan Amaral de Souza, assessor jurídico. Então, está liberado pela Comissão de Finanças. Coloco o projeto de lei número 003 de 2025, que concede o abono de Natal aos servidores, em discussão. Se algum vereador gostaria de fazer algum comentário. Lembrando que é só servidores, né? Vereadores não. Vou colocar em votação, então, o projeto de lei de número 003 de 2025, que concede abono de Natal aos servidores da Câmara Municipal de Anitápolis para o exercício de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Em seguida, moção de apoio 002 de 2025 de todos os vereadores. Os vereadores da Câmara Municipal de Anitápolis, que apresentem e subscrevem no uso de suas atribuições regimentares, requerem que, após manifestação do egrégio plenário, que seja encaminhada acertada. Moção de apoio ao projeto de lei número 4.309/2023, de autoria da deputada federal Daniela Reiner, ao projeto correlato do deputado estadual Oscar Gutz, que visam proibir a reconstituição do leite em pó importado para venda como leite fluido no Brasil, em defesa da produção leiteira nacional e catarinense, ambos em tramitação nas comissões pertinentes. O setor leiteiro desempenha papel essencial na economia do país e Santa Catarina, especialmente em municípios de base agrícola como Anitápolis, onde representa importante fonte de renda e sustento para milhares de famílias. O leite importado, frequentemente subsidiado em seus países de origem, chega ao mercado nacional com valores artificialmente reduzidos,
provocando concorrência desleal e pressão sobre os preços pagos aos produtores locais. Essa prática compromete a renda do agricultor, desestimula a produção interna e coloca em risco a sustentabilidade da atividade leiteira em nosso estado. Santa Catarina destaca-se pela excelência na produção de leite, reconhecida pela qualidade, sanidade e comprometimento dos produtores rurais. Permitir que o leite fluido seja produzido a partir de leite em pó importado é desvalorizar o esforço dos produtores catarinenses e fragilizar um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social regional. Ressalta-se ainda que o governo do estado de Santa Catarina, por meio do governador Jorginho Melo, vem adotando medidas concretas para proteger os produtores locais e fortalecer a cadeia leiteira. Entre as principais ações destacam-se: suspensão dos incentivos fiscais, crédito presumido pelo ICMS, para a importação de leite e derivados, obrigando os importadores a recolher a alíquota integral do impostos, entre 7% e 17%, em substituição à carga tributária média anterior de apenas 1,4%. Prorrogação da medida por mais de 12 meses de julho de 2025, estendendo sua vigência até 31 de julho de 2026, com o objetivo de assegurar competitividade ao leite catarinense. Implementação do programa Leite Bom Santa Catarina, que inclui linhas de financiamento específica, financia leite, oferecendo condições facilitadas para investimentos em equipamentos e melhorias na produção, visando ampliar a produtividade e a qualidade do produto catarinense. Desde a adoção dessas medidas, o governo do estado reporta a redução nas importações de leite e o aumento na participação da produção local no mercado, resultados que reforçam a importância de políticas públicas voltadas à autossuficiência e valorização do leite catarinense. Porém, ainda precisamos de medidas mais eficazes, como fiscalização rigorosa e multas conforme prevêem as leis, ou ainda ouvir as reivindicações dos produtores que relatam grande dificuldade em manter sua lucratividade. Assim, a presente moção de apoio manifesta o posicionamento favorável desta Casa Legislativa à aprovação urgente dos referidos projetos de lei federal e estadual, reafirmando o compromisso com a valorização da produção nacional, a justa remuneração ao produtor e a proteção da economia rural de Santa Catarina. Encaminha-se cópia desta moção aos parlamentares autores das proposições, deputada federal Daniela Reiner e deputado estadual Oscar Gutz, bem como as entidades representativas do setor leiteiro catarinense, em sinal de reconhecimento e apoio à iniciativa. Anitápolis, 15 de dezembro de 2025. Vereadores Marcelo Matos, Sandro Steffen Júnior, Maria Aparecida de Pieri Coelho, Elizabeth Aparecida dos Santos, Antônio Jerônimo, Alessandra de Oliveira, Paulo Steffen e Maria Aparecida Steffen. Coloco a moção em discussão. Se algum vereador gostaria de fazer algum comentário. Coloco a moção de apoio 002 de 2025 de todos os vereadores em votação. Quem for contrário que se manifeste, então aprovado por todos. Em seguida, vou encaminhar o projeto de lei de número 047 de número 048. Nós vamos trabalhar com eles juntos. Vou repassar a Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Paulo Steffen e a vereadora Maria Aparecida de Pieri. A gente faz a leitura do parecer jurídico e a comissão pode deliberar em plenário. Análise do projeto de lei que dispõe sobre a reforma da Previdência Social do município de Anitápolis. Relatório. Vem ao exame dessa assessoria jurídica o projeto de lei complementar número 047, de autoria do Poder Executivo Municipal, que visa promover a reestruturação do regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos de Anitápolis, consolidando a legislação pertinente e adequando-a às novas diretrizes estabelecidas pela Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Fundamentação. Inicialmente, destaca-se que o parecer jurídico é meramente opinativo e possui a finalidade de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, não sendo, portanto, vinculativo à decisão de autoridade competente. Sendo breve, passa-se às considerações. O projeto apresentado demonstra conformidade com os requisitos formais, sendo de iniciativa privativa do Poder Executivo e vinculado por meio de lei complementar, instrumento adequado para a matéria. A proposição atende
a competência municipal para organizar seu regime previdenciário, conforme a Constituição Federal, respeitando as normas gerais editadas pela União. No mérito, o texto alinha-se às exigências da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que impôs uma reforma abrangente aos regimes de previdência. O PLC aborda corretamente a limitação dos benefícios e aposentadorias e pensões, a necessidade de observância do equilíbrio financeiro e atuarial e a articulação com o regime de previdência complementar já instituído no município. Destaca-se que as regras para a aposentadoria do servidor com deficiência, artigo 57 a 59, incluindo as tabelas de conversão do tempo de contribuição, anexos 1 e 2, seguem os parâmetros da Lei Complementar Federal, número 142 de 2013, aplicadas aos RPPS por força de súmula vinculante do STF e da própria EC 103 de 2019, e que confere segurança jurídica ao tratamento específico da matéria. Conclusão. Ante o exposto, salvo melhor juízo, esta assessoria jurídica emite parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 047 de 2025. A proposição apresenta viabilidade jurídica com estrutura técnica adequada e observância dos preceitos constitucionais e legais aplicáveis à matéria previdenciária municipal. Reitera-se o caráter opinativo deste parecer. Wagner Renan Amaral, assessor jurídico. A Comissão de Justiça, antes, pode ser Paulinho. Pode ir vocês podem liberar ou discutir aqui em plenário? Quiser consultar os membros da Comissão de Justiça, ver se libera o projeto? Aprovado, então, pela Comissão de Justiça. Então, a Comissão de Finanças, presidida pela vereadora Maria Aparecida de Pieri. Juninho, Bete, seu Antônio. Aprovado. Então, liberados os projetos de lei número 047 e 048 pelas Comissões de Justiça e Finanças. Em seguida, então, eu coloco em discussão o projeto de lei número 047, que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial, e 048, que dispõe sobre a reforma da Previdência Social Municipal. Questão de ordem, presidente. Uma boa noite a todos, quem está em casa, os que estão aqui. E eu quero dizer para vocês, você já conhece, a grande maioria, a minha opinião, que eu acho não, tenho certeza que começou errado, não pode terminar certo, né? Deveria de ter sido consultados os interessados, os aposentados e pensionistas e o IPREAPOLIS. Depois vindo um projeto para essa casa. Foi atropelado tudo e me assusta até a emergência que tem isso. A concentração de gente que nem a ver com isso tem, de estar defendendo esse projeto, né? Isso me assusta muito. E a gente tem visto tanta coisa acontecer, né? Primeiro, na minha opinião, deveria ser o processo de cargos e salários. Depois, concursos públicos, né? Para tentar desde lá de trás, porque tem funcionários que estão antigos e nunca isso aconteceu. Porque só vai acertar, isso é fato, o IPREAPOLIS, quando tiver concurso público. Isso vocês sabem. Não tem outra maneira. E para atrair pessoas para os concursos públicos, tem que ter uma reforma de cargos e salários. Para que atraia gente, para que faça o concurso, para que o IPREAPOLIS possa ter recurso para cumprir com suas obrigações legais. Desta maneira, eu não concordo e peço até desculpa para quem está aqui, mas eu usando o direito que me dá o regimento interno dessa casa, eu estou pedindo vistas desse projeto. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de discutir? Vou só fazer um comentário breve, já que nenhum vereador quer se manifestar. Lembrando
que eu não voto, né, numa situação de aprovação desse projeto. Voto só em momentos específicos. O que nós conversamos antes da reunião, o que me assusta um pouco, foi a pressa, inclusive o seu Antônio comentou, né? E é um projeto, gente, tão importante, né? Tão difícil de se resolver. Esse projeto tem que vir pelo menos com meses de antecedência para que os vereadores possam fazer a devida apreciação e conversa com as pessoas realmente impactadas. Eu sei que a maioria de pessoas que está aqui hoje são ativos, né? Como nós recebemos algumas mensagens que houve essa convocação dos ativos, não há ninguém mais que nós que cobre a reforma de cargos e salários de vocês, inclusive de vocês, professores. Foi algo que a gente aprovou, o plano de carreira, e é uma coisa que a gente sempre cobra. É impossível atrair pessoas para um concurso público com salários que realmente são oferecidos. Então, jamais, né, como foi comentado em alguma reunião, que nós precisamos aprovar esse projeto para que haja a esperança de reforma de cargos e salários, porque não se pode confiar que lá na frente os vereadores vão aprovar isso. Mas por que nós precisamos confiar que realmente vai haver essa reforma de cargos e salários? Então foi liberado o pedido de vistas do vereador Antônio. Então, seguindo o regimento interno, nós vamos dar o prazo de apreciação para o projeto para o senhor. Presidente, só um minuto também. Tá. Como foi dito, né, esse projeto já está há algum tempinho na casa, né? E é uma oportunidade, né, da gente realmente fazer essa reforma de cargos e salários, ao qual acho que todos os vereadores que estão aqui nessa casa vêm cobrando já há anos, né? Então, acredito que se fosse em votação hoje, a gente teria a maioria dos vereadores para estar aprovando esse projeto, tá? Mas, infelizmente, então, como foi pedido vistas, a gente não tem como, né? Pois é. E, infelizmente, então, como se diz, no confiar nessa reforma mesmo, como foi explicado, o Adelírio teve aqui, o Christian teve, a gente está sujeito, talvez, a daqui a um tempo ter essa reforma da União. Então, quando se vem da União, não se tem conversa, ela se aplica. Então, eu acho hoje que talvez não, o meu voto seria favorável. Então, eu acredito que a gente está perdendo, assim, uma grande oportunidade. Foi falado, ter pressão aqui. Eu quero perguntar para os que estão aqui, vocês vieram pressionados ou foi feita uma conversa para estar vindo aqui? Eu acho que foi aberto para todos, como teve esse ano passado também uma votação aqui, né, na casa, que tivemos, acho que mais de 150 pessoas, eu cento e poucas pessoas aqui dentro. Então, quando se fala assim, o projeto vem com pressão, também naquela época, né, teve pressão também. Então, eu acho que ninguém está aqui com pressão. Acho que todos os inativos, os pensionistas, eles estão aqui cobrando seus direitos. Como disse o Adelírio ali, teria 2 anexos com mudanças, né, para estar aprovando. Seriam taxados apenas os inativos ali aposentados acima de 2 salários, né? Quem ganhasse até 2 salários não seriam taxados, né? Eu acho que tentar barganhar ou conseguir mais melhorias, né? Eu acho que eu, como vereadora, eu acho que a gente perde uma grande oportunidade. Como se diz, tem a pressão? Tem, mas é como eu volto a dizer novamente, eu acho que ninguém aqui está obrigado nessa casa. Essa é a minha opinião. Obrigada, presidente. Eu também concordo com o que a Cida falou. Boa noite a todos, em primeiro lugar. A gente participou de várias reuniões, não foi uma, não foi 2, foi umas 4 ou 5 reuniões a gente teve aqui. Foi bem conversado, foi bem explicado. Claro que a gente não consegue agradar todos. A preocupação de todos que estão aqui, realmente de todos, eram as mesmas. E quando o Adelírio chegou hoje, teve uma reunião com nós, foi 5 horas, 6 horas, né? Falando que seria taxado, só quem recebesse acima de 2 salários, para nós foi um alívio. Não foi? Não foi, vereadores? Foi um alívio.
Vocês viram que nós estávamos toda hora ali para trás, correndo para cá, conversando, para entrar num bom consenso. Porque tem pessoas que pedem para a gente, pelo amor de Deus, aprova. Tem pessoas que vai lá e pedem para a gente, pelo amor de Deus, não aprova. Então, assim, realmente é complicado. Mas olhando pelo bem do município, eu seria uma também que ia votar favorável, sim. Essa é a minha colocação. Boa noite a todos. Para mim não é motivo de surpresa ver a casa cheia, até porque ainda tem pouca quantidade em vista de quando foi abrir uma investigação contra um vereador dessa casa. Fomos crucificados em tribunas, intimando as pessoas colocarem o nosso nome na geladeira se nós votasse contra uma CPI polêmica que está criando aí. Infelizmente, é assim, poucos pensam no futuro dessa cidade. A minha opinião, com certeza, o meu voto é sim. Então, essa é a minha colocação. Boa noite a todos. Gente, boa noite a todos. Desde o princípio, eu me mostrei muito preocupada, continuo preocupada, não quero nem comparar situações aqui com funcionário, que a gente sempre admirou o trabalho de todos, sempre estivemos aqui, não é meu primeiro mandato, em outros mandatos, correndo atrás, querendo ajudar, tanto professores quanto funcionários de todos os setores, e me preocupa muito que isso está mexendo com o emocional da gente. A gente tem família envolvida, e eu tenho família envolvida dos dois lados. Eu tenho os inativos e tenho os ativos. E eu sei o quanto cada um lutou e está lutando e trabalhando. Então, eu dizer que eu não votaria a favor hoje, provável que eu não votaria. Mas disso eu não estou tirando a minha responsabilidade, a minha preocupação não diminui, sabe? Eu fico muito preocupada realmente, eu gostaria que se tivesse mais conversa. Isso aqui não é pouco papel, a gente está tentando até se informar com outros municípios para saber, municípios tamanho do nosso, para ver como que está sendo feito, o que pode ser feito para melhorar, para não deixar ninguém, nem os inativos que trabalharam lá do princípio, que não foi fácil também. Hoje a gente sabe que para vocês que estão na ativa também não está sendo fácil, mas o medo é de a gente votar e daí não tem mais retorno. Nós não podemos, e quem sabe, é um projeto que no começo do ano pode voltar, pode ser feito de novo. Então, talvez, pensando no melhor para todos, um pouco melhor para todos, essa questão da reforma de salários, a gente saber como que vai ser, o quanto que vai aumentar para cada um, isso é importante até para vocês mesmos que estão aí trabalhando, porque nós não sabemos exatamente se começou com valor, mas a gente já viu que já foi diminuído, já foi falado, teve falas diferentes. Então, eu admiro muito quem está envolvido. Eu sinto muito, a gente não está fugindo do nosso compromisso, mas também está se jogando tudo aqui com a gente. E é isso aí. A gente espera realmente que talvez se faça, quem sabe é para ser assim, para se sair um projeto melhor e que seja realmente bom para todos. Marcelo, então, quis falar? Uma boa noite a todos. Eu fui o vereador que mais estive junto em todas as reuniões que teve até hoje, que desde o começo até o fim eu tive em todas elas. No começo eu vi assim que é um projeto bem polêmico, bem preocupante para tudo quanto é lado. É um rabo de foguete, na verdade. Mas esse rabo de foguete quem criou já foi lá atrás. Hoje os que ajudaram a criar esse projeto lá em 2000, que eu não era vereador na época ainda, eu fui em 2001, teve muita gente que foi a favor dessa bomba, que eu sei que teve até garrafa de café quebrado nessa sessão, que teve muita gente que foi contra, outros foram a favor. Hoje estão sendo contra o que está acontecendo aqui nessa casa aqui. Eu não quero que seja aprovado. Então é uma bomba para nós, 9 vereadores, hoje não é nós temos 8, mas é uma bomba para nós que a gente beneficia de um lado e prejudica do outro. Tu fala com o inativo, ele não quer que aprove. Fala com o ativo, ele quer que aprove. Então, hoje, é uma complicação muito grande que está acontecendo aqui, com nós aqui. Eu, realmente, no começo, eu ia ser contra.
como em várias reuniões a gente foi conversando, a taxação ia ser feita em cima de um salário mínimo. Hoje foi passada acima de 2 salários mínimos. Já melhorou e bastante. É claro que eu hoje, jamais, que nem eu sou aposentado também, jamais que eu queria que o governo federal tirasse alguma coisa do meu aposento, que eu vou todo mês lá receber. Mas se lá no final eu vejo que não vai mais ter dinheiro para me pagar, eu sou obrigado a ajudar a pagar um pouco para lá na frente eu ter dinheiro para receber. Isso aí, todo mundo sabe disso. Hoje, assim, então já melhorou um pouco. Tá, o que ganha acima de 2 salários, ele vai ser prejudicado, sim. Mas como hoje, todos os vereadores nessa casa aqui brigaram em cima de uma reforma administrativa no município aqui, não foi feito. E hoje, a gente conversando com o pessoal hoje que estão no poder público aqui, como a nossa prefeita está aqui presente, ela se comprometeu com nós que ela ia fazer a reforma administrativa no ano que vem. E um outro ponto que eu também coloquei é assim, hoje, por que fazer o concurso público não é difícil aparecer gente? Porque hoje, do tipo que está, não vai aparecer mesmo, gente. Porque hoje, o que é? Quando tu está trabalhando, hoje tu entra, que nem, só vamos supor, só o braçal. O braçal vai entrar ganhando salário mínimo. Ah, tem hora produtiva. Ah, tem mais um vale alimentação. Mas quando ele se aposentar, não vai ter nada disso. Então, a minha proposta, eu conversei com o Poder Executivo, com a prefeita, com o vice-prefeito, para fazer um piso salarial do município, do nosso município, e tirar essas horas extra fora, esse vale alimentação, incorporar no salário. Para quando se aposentar, que aquilo está incorporado dentro desse salário aí, para tirar essas horas fora. Então, eu venho batalhando, venho brigando, venho pedindo. E hoje, na conversa que nós tivemos aqui, a prefeita se comprometeu, ela até falou, se fosse para fazer um documento escrito, ela ia fazer como ela ia fazer a reforma administrativa para o ano que vem. Então, hoje, como foi pedido vista desse projeto, eu realmente antes eu era contra. Hoje eu sou a favor, porque lá na frente eu sei que vai ter problema que vai vir lá de cima e vai ser pior para alguns dos funcionários públicos que tem hoje. Então, já que pediram visto, vocês sabem, vão ver o que vai acontecer para frente, mas eu acho que vai ser pior do que se nós aprovasse, não ia ser tão pior do que não aprovando hoje. Essa é a minha colocação. Lembrando, então, a todos, que esse projeto, hoje, ele não está sendo colocado em votação, então, ele não está sendo negado, tá? O que a gente tem conversado tanto, como a vereadora falou, gente, isso tem nos afetado de uma maneira que vocês não fazem ideia, tá? É muito difícil tu decidir sobre o futuro, das pessoas. E vocês, acreditem ou não, conversamos isso ontem. Quando nós estamos com um documento desse na mão, é o momento de barganhar. Vamos barganhar, usei bem esse termo. Vamos conversar e assim, as pessoas que mais tiveram contato conosco aqui na Câmara foram o Adelírio e a Ciane. Eu confio neles cegamente. Não é sobre... Por favor, Christian, você já teve o seu momento de reunião conosco? Você não está respeitando a nossa reunião. Você não está respeitando a opinião. É algo que você está querendo impor, você precisa respeitar a opinião dos outros. Tá? Então, assim, não, mais do que ninguém, nós queremos a melhoria do salário de vocês. Isso é fato, tá? Então, e a vereadora, sobre a comparação da pressão que nós tivemos, jamais podemos comparar uma situação de corrupção com um projeto com trabalhadores. Isso é inadmissível. Então, seguimos para os pronunciamentos e explicações pessoais. Prefeita, quer responder? Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, aos espectadores dessa sessão que aqui se encontram e também os que nos acompanham pelas redes sociais. Eu só queria fazer uma pergunta, esse pedido de vista é quanto tempo? Uma semana. Outra pergunta, esse projeto poderia ser votado ainda este ano?
é porque, assim, ó, a não ser que o pedido de vista seja de 2 dias, que daí seja uma reunião para a primeira votação e 10 dias para a segunda votação. Então, assim, eu quero deixar bem claro para vocês que, mais do que todos os vereadores, esse projeto de lei me impacta também, né? Porque acho que dei minha cara a tapa de tentar propor um projeto, né? De um projeto de alteração. E isso, eu poderia simplesmente lavar as minhas mãos, estou mais 3 anos, saio, não ia onerar ninguém, não ia, né, prejudicar ninguém. Tentamos, mas, infelizmente, não foi entendido dessa maneira. A questão da minha palavra, de fazer a reforma administrativa, está aqui alguns professores que lutaram por mais de 20 anos para ter um plano de cargos e salários. E eu fiz. Eu não prometi, eu me comprometi com eles e eu fiz. Quero dizer para vocês também o seguinte, isso não quer dizer que nós não vamos ter a reforma administrativa. Tudo que estiver sendo possível vai ser feito. Talvez não da maneira como os ativos gostariam e como as pessoas gostariam, mas ainda a gente vai tentar, de alguma maneira, fazer, porque a empresa já está contratada. Então, não é mentira. Então, não é promessa. Né? Isso é realidade. Mas... Pode? Só uma colocação sobre lavar as mãos e sobre não ser política ou promessa. Há 3 anos atrás, essa mesma advogada do Iperápolis esteve na Câmara dos Vereadores, seu Antônio Cida, que não me deixe mentir. Tendo a mesma conversa, o futuro do Iperápolis seria possivelmente taxar os inativos. Naquela época, eu já respondo a vocês, por que não foi colocado aquele projeto para taxar os inativos? Porque teria pretensão à reeleição, já respondo para a senhora. Isso é política, é política. Pretensão de reeleição. Vocês? Tinha pretensão de reeleição, taxação de inativos. Mas daí eu estaria fazendo uma coisa contra mim? Não, há 3 anos atrás tivemos essa mesma conversa para a taxação dos inativos. Há 3 anos atrás esse projeto não veio, já poderia ter vindo, não veio. Meu Deus. Então, assim, gente, a culpa também não é dos vereadores. Não, né? Como o vereador Paulinho falou, isso é algo que vem se arrastando de muitos e muitos e muitos anos. E, infelizmente, hoje, nós que estamos aqui para decidir, né? Felizmente, é o que eu falo, vem se arrastando. E eu poderia simplesmente dizer, não vou mexer em nada, não vou me indispor com ninguém. Mas a gente se propôs a fazer. Né? Então, infelizmente, não vai ser dessa vez, mas então a gente, né, vai ver o rito que vai se seguir. Mas também, mesmo com essa situação, eu tenho muito a agradecer essa casa, né? Eu acho que apesar da gente divergir muitas vezes em muitos pontos, né, sempre no final prevaleceu o bom senso de todos os vereadores aqui e sempre que foi para o bem comum se chegou a um denominador, né? Também agradeço a parceria da comunidade, dos secretários, e vou fazer esses agradecimentos hoje, porque hoje é a última sessão ordinária do ano, né? E, por lei, o prefeito deve estar presente na sessão ordinária e fazer as considerações e quase uma prestação de conta à sociedade. Então, além de estar aqui junto para falar da reforma, também estou aqui para fazer mais uma prestação de contas do que a gente conseguiu nesse ano, né? Eu acho que, por ser um ano um pouco diferente, um ano difícil, nós ainda temos muito que comemorar, né? Eu acho que a gente fez, né, em quase um ano, nós temos muito, né? Nós compramos um caminhão caçamba, um ônibus escolar com recurso próprio, nós recebemos uma escavadeira hidráulica do deputado Chiodini, do secretário hoje de Agricultura, né? Hoje, inclusive, chegou uma retroescavadeira que está lá na praça, emenda do deputado GC Lopes, do PL, e mais uma parte da Prefeitura, né? Compramos também uma nova van para a saúde, também com recursos próprios de 20 lugares, né? Fizemos a tão sonhada, tão prometida pavimentação rígida do Rio do Ouro, que é
hoje uma realidade, também com recursos próprios. Estamos pavimentando a outra parte que faltou, por um erro de projeto, vou confessar, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque o erro não foi meu, o erro foi do projeto, mas estamos reparando. Vamos ter mais 2 etapas, assim que a gente tiver recurso, e vamos dar andamento, né, para essa parte do Rio do Ouro. A ponte do Rio Branco, que está em execução, que é um recurso da Defesa Civil, lá da enchente de 2022. Estive em Brasília semana passada, e a questão da ponte Esmeralda, agora é só aguardar o pagamento. Nós já temos empresa, já temos tudo certinho, é só aguardar o pagamento para dar ordem de serviço. Hoje nós recebemos 450 mil das pavimentações da Padre Daniel, que é do deputado Volney, e também da Emília Probst. A da Padre Daniel, nós vamos dar sequência logo, que é a rua lá do vereador Paulinho, né? Então, já vamos dar a ordem de serviço agora. E a Emília Probst, que é aquela rua do Felipe, né, que é uma referência, nós vamos iniciar provavelmente em fevereiro, porque antes disso o município vai executar a drenagem, né? Quando todo mundo passa, tem aquela quantidade grande de tubos lá na saída, então a gente vai fazer uma drenagem extravasadora, para quando acontecer aquelas chuvas que ficam mais naquela bacia, não acontecer o que aconteceu nas 2 vezes né, durante o meu mandato, que teve aqueles problemas. Também temos que comemorar a portaria da escola, né? É um recurso que nós precisamos agora apresentar o projeto, fazer a licitação para receber o recurso. Também comunicar a todos os pais que em 2026 nós já temos todos os uniformes para as crianças, desde a educação infantil até o 5º ano, né, já está tudo ok, licitação feita, ordem de confecção, e acreditamos que no primeiro dia de aula nós teremos uniforme para todas as crianças. Nós também adquirimos um sistema de ensino novo, né, o Aprende Brasil, que a gente vai implantar no município, que é um sistema onde vai ter uma sequência. A criança que começa lá na educação infantil, ela vai seguir nesse sistema até ela sair no 5º ano. Então, é um sistema novo, é um sistema diferente, e a gente acredita que nós vamos ter muitos resultados, né? Nós conseguimos também 150 mil de recursos do Fundo Estadual do Idoso, que é para passeios, para encontros, e eu penso, e tenho certeza que nós vamos conseguir executar a primeira lua de mel de casais da terceira idade. Também conquistamos, né, o posto de saúde. No setor de saúde, sem comentários, a gente já falou várias vezes aqui, zeramos filas de exames, aparelhos auditivos, temos a melhor média, apesar da denúncia que a gente teve, nós temos a melhor média de médicos da atenção básica por habitante. Nós temos um médico para cada menos de 1.000 habitantes. Isso é coisa de primeiro mundo. Conseguimos com o governo do estado 10 leitos de retaguarda clínica para o nosso hospital, que, como todos sabem, está bonito, está novo, está repaginado, fruto de emendas parlamentares, de recursos da prefeitura, que investe mensalmente mais de R$100 mil no hospital. Então, acho que é fruto de trabalho de todos, não só da prefeita, do secretário de saúde, mas dos vereadores, da diretoria e dos funcionários. A Secretaria de Agricultura realizou neste ano 675 serviços de grade, gancho, silo. E hoje temos pendente, né, secretário? Apenas 7 serviços que, se Deus quiser, antes do recesso, vamos deixar zeradinho. Além disso, nós transportamos 510 toneladas de calcário. Nós conseguimos, junto ao governo do estado, ampliar a cota e atender mais produtores. Então, foram 31 produtores que receberam o calcário. Neste ano, nós já realizamos a construção de 9 pontes de concreto, que foi uma das nossos compromissos de campanha. Não falo promessa, falo sempre compromisso. Conseguimos, mais uma vez, a ampliação
para os agricultores que plantam lá nas terras da IFC, né, Rosane? Já falei para quase todos, né? Mais uma vez, através de conversa, como eu falo sempre, eu tenho um contato muito bom com o pessoal da Mosaic, da empresa lá. Liguei, pedi, mais uma vez encaminhamos o ofício da prefeitura, nos colocando à disposição e nos colocando como responsáveis por esse contrato também, porque a gente sabe a índole dos nossos agricultores, dos agricultores que plantam lá nessas terras. Neste ano também iniciamos 14 casas do projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, né, tornando realidade o sonho da casa própria para 14 famílias do município. Quero dizer também que respondemos às inúmeras denúncias. E o Ministério Público, né, indeferiu todas as denúncias pela capacidade, pelo que a gente demonstrou e pelas nossas respostas. Recuperamos o dinheiro das contas, né? Mas quero dizer para vocês que isso talvez não foi tão divulgado, tão amplamente divulgado, porque isso ainda está em investigação pela Polícia Federal e Estadual. Então, a gente não, né, o contrato com a Caixa não nos permitia fazer muito alarde sobre isso. Nossas contas estão rigorosamente em dia. Hoje, né, Paulinha? Pagamos todas as notas recebidas até o mês de novembro. Então, hoje nós estamos no dia 15, nós temos apenas, se for contar dias úteis, 10 dias de notas para pagar. Vamos terminar o ano com um grande recurso em caixa, fruto de muito planejamento, de muita economia e zelo com o dinheiro público. E isso, com certeza, vai nos ajudar a planejar 2026 com grandes obras e grandes realizações no município. A folha de pagamento, né, será pago no dia 24 de dezembro, juntamente com o abono, né, aquele abono de Natal que a gente quer para... Como a folha não seria pago no dia 24, mas para a gente fazer uma folha suplementar. Às vezes dá uma confusão na cabeça de algumas pessoas, porque consta a doação, depois né, consta o abono, depois retira o abono, e algumas pessoas acabam confundindo. Então, a folha de dezembro será paga no dia 24, juntamente com o abono de Natal. Quero dizer que eu só tenho a agradecer a Deus, né, por este ano, por todos os desafios e superação, que não foi fácil. Né, mas agradeço por estar mais um ano à frente do nosso município. Ontem à noite eu li uma mensagem que dizia assim: tenho consciência que em toda a cidade existem dois grupos, os que querem ver as coisas acontecer e os que torcem pelo fracasso só para ter razão. O que poucas pessoas sabem que governar não é um desejo, é trabalho, são reuniões, documentos, leis, aprovações, orçamentos, estratégias, planejamento e responsabilidade, porque nada acontece da noite para o dia. Tem gente que torce contra, que prefere espalhar dúvidas, críticas vazias, desinformação, geralmente nunca ajudou em nada, mas atrapalhar quase sempre. Mas a verdade é que a cidade está avançando. Obras estão acontecendo, saúde muito bem avaliada, educação de qualidade, segurança, investimento em cultura, em eventos de grande porte, como foi a Road Race, que duplicou o número de habitantes e conseguimos fazer um grande evento, né? Tudo isso movimentando a economia local, movimentando todos os setores da sociedade. Se você me perguntar qual o meu lado nessa história, vou dizer que eu escolhi trabalhar para quem acredita. Para quem olha para a cidade com orgulho, com vontade e esperança. Quem entende que cada conquista importa. E a pergunta que eu deixo para todos vocês, para todos: você torce pela sua cidade ou você torce contra? Porque aqui seguimos trabalhando e o progresso vai continuar. Nossa parte, seguimos trabalhando com, agora, muito amor e trabalho por Anitápolis. Um abençoado Natal a todos. Antônio Jerônimo.
Boa noite, senhora presidente, senhora prefeita, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores secretários, secretárias, pessoal que está aqui assistindo e quem está nos assistindo e nos ouvindo em casa. É uma noite bastante difícil para a gente. Eu já tive, há dias eu estive tentando contornar de alguma forma o que está acontecendo aqui hoje. Eu sempre disse que deveria ser tratado com as duas partes que interessam, que seria os aposentados, inativos e Ipreápolis. Não mandar um projeto desse para a Câmara de Vereador e a Câmara aprovar, sendo que não tinha acordo nenhum, não tinha conversa entre eles. E cada reuniões, eles não eram convidados. Eu não vim porque não quis, assumi que eu estava do lado de quem eu sempre considerei, que trabalhou durante 30, 35 anos. Se o Ipreápolis foi mal gerido, mal administrado, mal formado, lá atrás, há 20 anos, como se diz, desde lá ele veio acumulando percas, não seria tirado essas pessoas. E tanto é que eu tinha razão. De um salário foi passado para 2. Se aprova no primeiro momento, já começaria a partir de um salário. Né? Então, meu amigo, faz favor. Não faça, então vai. Né? Mal criado, vão respeitar as pessoas. Eu respeito todo mundo. E acredito, sim, que deveria ser tratado com essas pessoas. Aqui eu não estou olhando para o meu próprio umbigo, não. Eu estou preocupado com as pessoas que estão de idade, que trabalharam, que deram o seu suor para esse município. E alguns, hoje, pensam em melhorar para daqui para frente, para si próprio. E querendo esquecer os que já trabalharam, que deram o seu suor pelo nosso município. Então, no meu entender, o seguinte, teria que esse acordo não ser feito entre vereadores e o Ipreápolis, e sim entre ativos, inativos, pensionistas e Ipreápolis. E quando viesse para cá um projeto de lei para essa casa estudar e votar. É a minha opinião. Cada um de vocês pode ter a de vocês. Agora, eu não tenho culpa se trabalharam muitos contra poucos e esses poucos tiveram mais resultado. Esses poucos fizeram o que achavam que devia de fazer e é o que vai acontecer. Porque eu deixo claro aqui para vocês, goste ou não, alguns, 2 ou 3 aí, se o projeto voltasse esse ano ou se voltar, eu peço vista de novo. A não ser que vocês sentem com os aposentados e inativos e pensionistas e votem com um acordo pronto. Aí eu voto. É a minha opinião. Quando vocês escolhem para votar, vocês também votam pela opinião de vocês. Então eu estou aqui porque eu represento muita gente que votou em mim. E eu penso assim, e todo mundo que eu vou, quando eu vou pedir um voto, eu sempre falo assim, vote em mim, eu sou assim dessa maneira e não vou mudar. Sempre aqui falando a verdade. Quando se fala em denúncia, ou quando eu denuncio, eu falei outro dia ainda para a prefeita, eu boto meu CPF e meu nome lá. Não faço falsidade. Pelo que a prefeita falou aqui, mas tem um que eu estive vendo essa semana, que é o da Serra da Garganta, que continua. Então a senhora disse que não tem mais nenhum, mas pelo menos um tem. Né? Que está lá no Ministério Público e eles acataram e estão investigando. Então quando é o único jeito, um vereador é um fiscal, tu investiga a situação e quando você chega, descobre o problema, o que você faz? Se você falar para a prefeita, se você falar para o secretário, não vai resolver. Como não resolveu comigo até agora, então você tem que procurar o final, você tem que ir lá e denunciar. Para quê? É o final, a justiça está aí para isso. Eu vejo coisas assim, prefeita. Eu pedi para o Orly, domingo, eu estava na casa do Cláudio, o Cláudio me mostrando o vídeo da última chuva,
da casa dele, o alagamento todo. Nós temos uma galeria 3 anos ali. E a galeria não foi colocada. Eu liguei por ali, senhor Lee, então caiu pinheiro, o secretário foi lá olhar e tal, caiu pinheiro que vocês derrubaram e tal. Aí vocês vêem à vontade. Hoje ele mandou os caras, disse, olha, vai tirar amanhã. Vai lá ver, não tem um galho de pinheiro mais dentro do rio. E eu estive então, mas deveria ser assim para todos. Quando eu digo aqui para a prefeita, deveria ser para todos. Quando eu digo aqui para a prefeita, que eu quero que trabalhe igual para todos. Se consegue botar asfalto para um, teria que ter condições de botar asfalto para todas as entradas. Agradeço porque não pode você botar um material diferenciado para um só porque é do seu lado. Nós temos que tratar todos iguais. Agradeço aqui também muitas coisas. A nossa saúde, nunca uma prefeita, isso nós temos que reconhecer. A nossa prefeita, questão de calçamento, a estrada do Rio do Ouro, pontes, muito bem, ótimo. Tem muita coisa boa, tem muito mais coisas boas do que ruim no nosso município. Nossa prefeita fez muita coisa boa. Nosso hospital, nunca ninguém botou tanto dinheiro dentro de um hospital como a nossa prefeita coloca. Você vai, é atendido como se eu sempre digo, é como a prefeita falou, nossa saúde é uma saúde do primeiro mundo. Nós temos uma educação exemplar, nós temos ônibus bons, pedidos que eu fiz aqui, requerimentos, pedidos foram aceitos como monitores escolares, como um monte de coisa. Nós avançamos muitos e estamos indo muito bem. Agora, não é tudo flores, nós temos que falar a verdade. Eu estou aqui para isso, para dar a minha opinião. Isso é que eu estou fazendo. Então, eu conversei muito com os aposentados, com pensionistas, e eu resolvi, nessa questão, ficar do lado deles. Então, pedi hoje, como eu percebi, como os votos aqui foram declarados, que seria aprovado, e a única maneira que eu encontrei de fazer foi pedindo vistas, e no regimento interno dessa casa me dá esse direito, é regimental, não fiz nada de errado, concorde vocês ou não, não fiz nada de errado, e o pedido foi aceito pela presidente, e como eu disse, se tiver uma outra votação, eu peço vista de novo. Me desculpe alguma coisa, pessoal, eu acho que é a última sessão ordinária, presidente, né? Ou tem mais uma? Tem mais uma, né? Então eu quero agradecer a todo o povo que passou esse ano inteiro com a gente, aqueles que criticaram, aqueles que aplaudiram, tudo a gente tem que agradecer, porque tem muitas críticas que vêm para nos ajudar. Né? Então a gente sabe que não agradou, como eu já falei outro dia aqui, cada eleição tu perde pelo menos 30% daqueles que votaram em ti, porque tu não vai governar para um grupo, tu não vai trabalhar aqui nessa casa, vai trabalhar para todos. Aquilo que tu pode fazer para o Pedro, tu tens que fazer para o Paulo, não pode proteger ninguém. Então, às vezes, você desagrada tua própria família. Mas eu vou continuar sempre nessa linha. Então, se a gente não tiver mais uma sessão ordinária, um Feliz Natal, né, um ano novo cheio de saúde para todos nós, né, que venha um ano bastante produtivo para todos. Muito obrigado, uma boa noite. Vereador Paulinho. Uma boa noite a presidente, demais vereadores, o pessoal que está presente aí, o pessoal que está assistindo nós em casa também na rede social, uma boa noite a todos. Eu já nem vou falar mais em pré-ápice, porque eu já perdi algumas horas de sono por causa disso aí.
Vamos deixar para frente o que vai dar. Já não foi decidido hoje, era para ser decidido isso aqui hoje. Só que eu vou ser bem claro. Lá na frente, às vezes quem foi contra hoje, que daqui a pouco vai se ver prejudicado, não conta comigo. Não, então eu já vou ser bem dessa forma aí. E também a primeira coisa, prefeito, eu queria agradecer o teu trabalho por os 4 anos. Os 4 anos, teu primeiro ano agora, né, os 4 passados, tu fez muito por o nosso município e fosse reeleito e está fazendo muita coisa por o nosso município para frente. E tomara que continue assim, porque hoje tem muitos municípios que o prefeito é prefeito, não é prefeito e não chega nem perto do que tu estás fazendo para o nosso município. Então a gente vê hoje o trabalho que tu vem fazendo. Se continuar fazendo o trabalho que tu estás fazendo, os outros prefeitos para frente vão ter muito pouca coisa que fazer no nosso município. Porque, na verdade, rua de calçamento já vai ter muito poucas ruas para fazer. Então, para frente vai ser muito mais fácil administrar um município que nem o nosso, que é um município bem quebrado, com muitas coisas que falta fazer, e ela está fazendo muita coisa no nosso município, que nem agora o Morro do Rio do Ouro, foi feito concreto, vai ser feito mais um pedaço de concreto ali direito do Rio das Pedras, e vai ser asfalto ali, vai ser feito asfalto. Então, já como ela falou agora, vai ser feita a rua onde é que eu moro, vai ser feita outra rua ali do Felipe, só que eu gostaria, sim, prefeito, já tem o projeto dessa rua ali do Felipe? Então eu gostaria, eu já falei na semana passada aqui nessa tribuna e volto a falar de novo, os moradores daquela vilazinha lá que pega a cópia do projeto e olha a cópia do projeto para ver se é bom. Se a realidade está certo, não que depois vão fazer uma denúncia e daqui a pouco embarga a obra. Não, porque hoje estão fazendo denúncia, não acabou de falar. Várias obras que estão sendo feitas, daqui a pouco estão denunciando. Tem que se fazer a denúncia antes de ser feita a obra. Não é verdade? No Rio do Ouro eu sei que foi feita uma rua de calçamento, porque fizeram uma rua mais larga e denunciaram. Não foi isso aí? Então, acho assim. Porque se fosse a rua mais estreita, eu concordava de pegar e denunciar. porque tiraram o recurso, pegaram e desviaram o recurso. Mas não, como a rua foi feita mais larga, eu acho que não tinha necessidade de pegar e denunciar uma rua dessa. Então hoje tem que fazer o quê? Quando se inicia uma obra que tu achar que tem alguma coisa de errado, que vá lá e peça o projeto e vê. Não deixa executar a obra para depois pegar e denunciar. Isso é uma opinião minha. Então, Paulinho, só também para avisar, para comentar também, nós recebemos semana passada também o 430 mil da rua lá que vai ser feito na Beira Rio, lá que vai comportar o posto de saúde e a escola. Já está na conta o dinheiro. Chodinho. Tá, e outra colocação também quero fazer assim, sobre a saúde. A saúde, todo mundo elogia a saúde. Elogia, tá bom, mas quem que é culpado que a saúde tá bom hoje? Tá aqui, Se não fosse ela, os secretários, o pessoal lá não tinha saúde boa no município. Olha os outros lugares, como é que tá? Mas quem que faz isso ficar bom? É o Poder Executivo que está com a máquina na mão, que está trabalhando para ser um município bom na nossa saúde. Eu tive internado essa semana, fiquei internado lá, eu fiquei surpreso, cheguei ali de tarde, de noite, já era 6 e pouco, eu fui atendida às 7 horas, quando cheguei ali, acho que tinha umas 10 pessoas, uma hora daquela. O doutor Marius pegando e atendendo o pessoal. Ele me atendeu, fiquei internado até no outro dia. De manhã cedo, era 6 horas da manhã, ele já estava dentro do corredor do hospital. Me deu alta de tarde, pediu para mim fazer uma ultrassom. 7 horas eu vou fazer a ultrassom. Ele disse, Paulinho, nem que seja 8 horas da noite, pode vir trazer aqui a ultrassom, que eu vou ver qual é o teu problema. É de tirar o chapéu, sim, para a nossa saúde que nós temos. E uma outra colocação eu também queria fazer assim, quando eu fui eleito agora, eu falei que eu ia tentar fazer algumas coisas que no passado tinham sido feitas no nosso município. Essas pontes, essas vigas de cimento. No tempo do Marco, estava sendo feito. E eu falei, se eu fosse eleito, eu ia brigar em cima disso, e realmente está acontecendo. Está acontecendo, já foram várias feitas. Não sei se a ponte do Rio Kriga já foi feita, mas foi um pedido meu, que o pessoal de lá pediu, para fazer as vigas de cimento, ou de ferro que ainda tivesse, e fazer uns planchões mais largos, para ficar uma ponte de mais assim, não ficasse tão perigosa, tão estreita, né? E também outra colocação que eu queria também fazer, que eu sempre, assim, batalhei e briguei em cima para a melhoria do nosso cemitério.
estou bastante feliz que antes de acabar esse ano, essa semana passada, foram lá e botaram as máquinas lá, deram uma melhorada na terraplenagem lá, já tem acho que 8 túmulos prontos, né, que eu vinha pedindo, hoje eu passei lá, já tem 8 túmulos prontos, botaram uma pessoa de responsabilidade lá para fazer. Então, é assim, eu estou hoje contente com a administração do município, várias coisas que eu pedi foram feitas, algumas a gente sabe que não foram feitas, mas também não é tudo que a gente consegue como a gente quer. Na própria casa da gente, a gente não consegue também fazer como a gente quer, algumas coisas ficam para trás. Então, a gente ainda tem mais 3 anos por à frente e vai trabalhar para fazer o melhor do nosso município aí. E sobre as prestações de conta também, eu quero te parabenizar também da tua prestação de conta, por o que tu adquiriu esse ano, o dinheiro que tu tens ainda sobrando para trabalhar no ano que vem. Eu gostaria também que a Câmara de Vereador fosse dessa forma assim também, que fosse mais transparente, que eu sempre venho cobrando nessa casa, que botasse um mural, as prestações de conta, que todo mundo visualizasse elas, o que foi gasto com os vereadores, quantas diárias, o que foi gasto com isso, com aquilo. É feito parcial e ninguém sabe como é que ficou. Eu sempre tive a infelicidade de ser presidente dessa casa. Nunca pude ser e também não quero ser mais. Não quero ser mais porque a forma de administrar ia ser diferente. Porque todo o pessoal ia entrar nessa casa aqui, ia ter o mural ali, ia ver, ó, foi gastado tanto com luz, tanto com água, tanto o vereador tirou diária. E eu tenho o orgulho de dizer, eu tirei 3 diárias esse ano passado agora. Então eu saí bem. Se eu tivesse também tirado 10, eu ia dizer. Se eu tivesse tirado 15, ia dizer. Eu não fui a Brasília no ano passado por falta por problema de saúde que eu tive, mas agora no ano que vem, os primeiros meses, eu já quero ir para lá e quero achar um deputado lá, quero me comprometer com ele para trabalhar para ele e quero trazer recursos para o município também, do governo por o deputado federal, como estadual eu já tenho. Né, eu vou, independente de sigla partidária, já vou ser bem puro, porque tudo que vem para o município é bom, né, que nem hoje a gente também ganhou uma máquina do partido da BET, né, muito bem-vindo para o nosso município, que precisa, né, então independente de sigla partidária, eu sempre digo, eu tenho a sigla partidária para mim ser candidato, agora para trazer recursos para o município, não tenho. Então, é dessa forma assim que eu sempre trabalhei e penso trabalhar por um município. Até quero agradecer o nosso vice-prefeito. Semana passada eu passei ali na rua daquela pedreira, por trás ali, tinha dado um buraco ali, eu já tinha uns matinhos dentro, eu peguei, parei, botei mais uns matinhos dentro para não dar acidente. Hoje de madrugada eu passei ali, o pessoal tinha botado mais uns matos maior dentro, eu cheguei no Rancho Queimado, mandei mensagem para ele, agora de tarde passei ali, já estava tampado, então quero parabenizar eles, porque, assim, que nem eu falei, não consegui fazer tudo que eu quis, mas consegui fazer várias coisas, né, que eu pedi. Hoje estou junto à administração e vou continuar daqui para frente trabalhando por mais melhor para o nosso município. E também, por último, eu queria desejar a todo o pessoal do nosso município e todo o pessoal que está assistindo nós na rede social, um Feliz Natal e um feliz ano novo, cheio de saúde e alegria. O importante para nós, o maior, é a saúde. Então, que nós no ano que vem voltemos com toda a esperança de tudo que é bom para o nosso município. Uma boa noite a todos. Vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite aqui a todos os presentes e das redes sociais. Só também para terminar de falar sobre o Ipreápolis ali, né? Como diz a nega, eu tenho pessoas dos dois lados também, família. Claro que, por exemplo, o meu pai, né, vem cobrando bastante, mas se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Realmente, se pudesse a gente não taxar esses aposentados, com certeza seria feito, mas eu acredito que seria o menos pior ou o menos ruim, né? Então, vamos ver o que ano que vem a gente pode estar fazendo.
Agradecer também aos nossos deputados durante esses anos, né, que foram parceiros com a gente, o Volney, o Cobalcini e o Chodini, né, várias emendas, principalmente como trabalho na saúde, bastante emendas também na saúde, né. Como provavelmente a nossa última sessão do ano, então justificar um pouco que fui bastante cobrada esse ano, assim, em alguns eventos, infelizmente eu não pude estar presente, até disseram assim, nossa, ano passado era ano político, tu estava em tudo, mas esse ano algumas coisas mudaram, eu tive muitas formações, muitas capacitações, teve umas que eram um mês sim, um mês não, era sexta, sábado e domingo, então eu realmente, do fundo do meu coração, gostaria de estar presente em todos os lugares, mas infelizmente eu não consigo. Fui cobrada também pela minha família, pela minha ausência, mas quem sabe ano que vem, né, sem algumas formações, a gente pode estar fazendo o melhor, né? Convidando também, né, esse ano a gente vai ter o Réveillon na praça, então todos convidados para essa passada de ano. E também na quinta-feira a gente vai ter o Natal Solidário, também todos convidados, os agentes colocaram nos grupos, né, está em todas as redes sociais, vai ser bem bonito, vai ser juntamente com a nossa feira também, à noite. Então, novamente, convida suas crianças e todas as pessoas para a gente fazer um Natal maravilhoso. Tem a apresentação das crianças também. Chegada do Papai Noel, distribuição de presentes, como é feito em todos os anos, né? E desejar a todos também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, com bastante saúde, paz e amor no coração. Esse ano, nessa Câmara, né, eu acho que a gente preza bastante pela paz, né, na consciência de cada um. Eu acho que cada um tem a sua consciência. Algumas vezes eu falei aqui em tribuna que a gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente tem que ter o respeito, né, com todos, mas acima de tudo também principalmente nesse evento do Road Racing, eu pude ver, não todos de Anitápolis, né, torcendo pelo seu município. Como eu digo, a gente pode ter diferenças, mas a gente carrega, e eu tenho orgulho, em muitos lugares que eu vou, geralmente, mais outros vereadores também, a gente sempre está com a Anitápolis estampada no coração. Então, eu sempre digo, a gente mora literalmente no paraíso. Tem coisas ruins? Temos coisas para melhorar? Temos, mas realmente temos muito mais a agradecer. Foi um sentimento esse ano que eu coloquei para mim, evitar a murmuração e realmente ser mais grata por tudo mesmo. Acho que até quando você não consegue o que você quer, a gente procurar alguma coisa de ser grata e tentar sempre fazer o melhor. Então, novamente, a todos, boas festas e até ano que vem. E uma boa noite e uma semana abençoada a todos. Eu passo a presidência ao vereador Juninho para fazer uso da palavra. Cumprimentar novamente a todos vocês, aos secretários que se fazem aqui presentes, servidores ativos e inativos. Gostaríamos nós, vereadores, que sempre a casa tivesse assim cheia, né? Dar um ânimo para trabalhar. A gente gosta dessa presença de vocês, dessa participação de vocês. Para iniciar meu pronunciamento, vou falar novamente sobre esse projeto polêmico. Esse projeto não está há muito tempo na casa, ele entrou dia 10 de novembro, então um pouco mais de um mês. Para a complexidade do tema que se fala, é pouquíssimo tempo, né, para discussão e apreciação de todos os fatos. E não pode, de fato, sim. Eu sempre comentei com os vereadores que as pessoas precisam entender que esse projeto não partiu do Legislativo, gente. Esse projeto veio do Executivo para nós, e infelizmente é uma decisão muito difícil. Até tinha comentado um pouco antes da reunião que eu precisava também disso, que a prefeita assumisse esse compromisso com todos vocês sobre a reforma de cargos e salários que a gente tanto cobra, realmente, mas, infelizmente, parece que
todas as miras estavam apontadas para nós, vereadores. Vereadores, não vai haver a reforma de cargos e salários porque os vereadores não aprovam. Os vereadores vão taxar os inativos. Não, não é os vereadores, né? É lógico que nós fizemos parte de todo esse processo, mas não é algo que, infelizmente, não é algo que partiu de nós. E o que a gente sempre vem questionando realmente, tanto se fala já sobre esse apelido carinhoso que é o Fundão, o Ipreápolis vem remando, o Ipreápolis vem remando, mas existiam outras maneiras, ao meu ver, de já tentar fazer o conserto disso, principalmente o concurso público. Nós sabemos que politicamente é muito mais interessante eu ter cargos, né, de contratos do que efetivamente o concurso público. E nos últimos 5 anos não teve concurso público. A gente tentou, né? Só que foi barrado. E a questão assim do concurso, só para falar, não sei, a questão do concurso, o Christian apresentou que desde 2010, quando começou a dar o déficit, que começou a faltar dinheiro no fundão, mesmo com os concursos públicos, não mudou essa questão do déficit. Então, não é a questão do concurso que vai mudar. A questão é realmente que tem um déficit, que é a falta de dinheiro, como se fosse hoje para pagar todo mundo. Se acabasse tudo hoje, faltaria 25 milhões para conseguir pagar. Hoje, para quem não sabe um pouco assim, hoje o município paga R$84 mil todos os meses para o fundão, para diminuir esse déficit, para compensar. No ano que vem vai passar 89, no próximo ano, em 2028, vai para 117 mil. E a progressão, a tendência é aumentar. Então, a gente vai fazer o concurso, como foi falado, já está a empresa contratada, para os cargos de nível superior, logo, talvez em fevereiro. E depois de que a gente fazer a reforma administrativa, a gente vai fazer para os demais cargos. Mas já diante de tudo, posso garantir que não pode diminuir o déficit, pode, mas não vai acabar totalmente. Sobre a questão do concurso público, a gente sabe que o impacto seria menor. Se a gente pegar só no setor de educação, a gente pegar o número de ACTs e efetivos, realmente não bate. E sobre o concurso público ter sido barrado, é porque havia irregularidades, de fato, senão não teria sido cancelado. É só contratar uma empresa idônea, uma empresa correta, porque essa empresa queria fazer o nosso concurso público, ela é tão ruim, tão picareta, que nem o valor das inscrições ela não devolveu ainda. Então, de fato, ela não deveria estar à frente de um concurso público. Sim, até acho que pode perguntar para a Lucinéia, que fazia parte da licitação, né? A licitação foi feita, todos os documentos foram pedidos, e em nenhum momento durante o processo de licitação essa empresa apresentou qualquer irregularidade. Então, depois se apurou, depois se pegou uma denúncia na internet e se colocou, mas quanto à lisura da licitação, quanto foi tudo muito bem feito. A questão foi que esta empresa tinha um problema que não aparecia durante a constatação. Todas as negativas ela entregou, todos os certificados ela entregou, só que ela tinha realmente um problema de ter uma duplicidade. Mas o processo foi feito muito bem feito. Presidente, só uma parte. Eu queria falar também sobre o concurso, né? Porque não adianta a gente falar tanto em fazer concurso, mas o concurso ele pode ser chamado essas pessoas ou não. 2 anos, acabou, né? E aí não adianta, eu me comprometo a fazer o concurso, mas depois as pessoas não são chamadas, ou o salário não é atrativo. Aí o seu Laudir, por isso a reforma, o seu Laudir outro dia, ele está ouvindo, porque ele disse que ouve todas as sessões. Outro dia ele me chamou e disse, tu dissesse lá que não é feito concurso, eu fiz 5. Mas ele não sabia me dizer quantas pessoas, ele falou 5, quantas pessoas, ele já está velhinho, quantas pessoas ele chamou desses 5 concursos, porque o concurso é simples, tu gasta um dinheirinho, vai lá e contrata uma empresa e faz, mas depois você não é obrigado a chamar ninguém. Obrigado. Só para terminar sobre esse assunto, né, como eu falei de início, eu nem voto, então,
politicamente, seria até interessante eu nem me manifestar. O projeto chegou na casa, eu teria pautado, jogado no colo dos colegas, e aí vocês se viram. Mas a ideia é conversar, nós somos um grupo, né? E decidir algo realmente em conjunto, e acredito que a gente vai chegar a uma escolha que vai ser a melhor para todas. Falando sobre manutenção de estradas, gostaria de pedir, não sei se o secretário de Obras já foi... Estou mais vendo ele. Gostaria de pedir urgente uma manutenção na estrada aqui. Pedir uma manutenção na estrada lá do Rio do Meio, Luizinho, aonde é puxado os alunos, que é o Mainel, que faz a terceirização do transporte. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome dele, só sei Mainel. Isso, Valtair Mainel. Mas ele traz algumas outras crianças, né? Isso, pedir uma manutenção lá naquela estrada, porque ele comentou hoje que realmente tem alguns pedaços que estão realmente precisando de atenção, e a última vez que a patrola esteve lá, segundo o pessoal da comunidade, foi em fevereiro. Então, pedi para dar uma atençãozinha lá para aquele local. Sobre as pontes de concreto, até na semana passada o vereador Paulinho comentou sobre a ponte do Rio Criga. Hoje também recebi algumas fotos lá daquele local que ela está danificada. Parece que tem uma rachadura. Isso. Então, se já estão sabendo, então está ótimo. Aproveitando também que o secretário de Agricultura está aqui, já vem há alguns meses sendo comentado a dificuldade de abastecimento de hidrogênio, né? Nitrogênio, para quem tem sêmen, né? Quem tem botijão de sêmen, e que para os leiteiros que faz a última. Então, no mês passado, alguns ficaram sem abastecimento. Sim, eu não estou dizendo que a agricultura é culpada, estou perguntando sobre a organização desse nitrogênio para que a gente possa passar para essas pessoas, para que eles também não fiquem prejudicados, né? Aproveitando a presença do secretário de Agricultura, na semana passada, e eu não escondo de ninguém, né? Eu estive lá no Gaspar e vi que estava sendo realizado um trabalho em sua propriedade. Como eu falei para o vice-prefeito, não é ilegal, né? Óbvio que se pode atender secretário, cargo comissionado, quem trabalha na prefeitura, mas eu acho imoral, é a minha opinião. Eu peguei alguns trechos, não quis divulgar, eu conversando com um servidor da Secretaria de Obras, porque ele recebe ordens, de fato, né, ele não tem nada a ver com isso, mas eu sei que foi feito um açude também naquela propriedade. Assim, como falando, não é ilegal, mas é imoral. Nós temos várias pessoas aguardando serviço de máquina, alguns agricultores pedindo um material bom para acesso. Então, eu só gostaria que tivesse esse cuidado. Estou falando eu na sua condição de secretário. Se tivesse todos os agricultores do município terem sido atendidos, asfalto até a sua casa, eu ainda pensaria 2 vezes se eu colocaria a máquina dentro da minha propriedade. Então, para finalizar também, nós vamos ver se essa semana a gente consegue liberar o restante dos projetos que a gente está na casa, com uma extraordinária. Caso não consiga, a gente vai marcar e avisar todos os vereadores sobre uma ordinária na semana que vem. Se eu não tiver oportunidade, né, já desejo um ano maravilhoso a todos vocês. Sobre a resposta, Louri, eu te enviei o vídeo e você não me respondeu. Então, acho que me manda. Mas aí tu pode me mandar lá no meu WhatsApp quando eu te mandei o meu vídeo. Uma boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Marcele. Ô, Louri, pode falar no meu nome, eu não vou falar, pode se defender. Vereadora Nega. Presidente, seria correto ele se justificar, porque a tribuna é livre. Desliga o teu. A tribuna é assim livre. Assim que terminar os pronunciamentos, ele fará... Sim. Antes do início da sessão, só para passar para todos, nós tínhamos na pauta do dia um ofício que já está sendo aguardado há algum tempo pelo cidadão Tiago Luiz Naihaus, e a pedido de alguns vereadores nós retiramos de pauta.
para que ele não fizesse uso da tribuna. Então, reforçando novamente que aqui ninguém é ditador, né? Já desde o começo do ano nós já falamos que a tribuna seria livre para todos usarem, desde que usada com respeito, né? Porque assim como aqui, em nenhum local a gente deve chegar e faltar com respeito com o servidor. Mas, terminando os pronunciamentos, nós vamos abrir a palavra até para algum servidor que gostaria de dar a sua opinião. Boa noite, presidente, vereadores, prefeita, pessoal aqui presente, quem está nos assistindo na rede social. Eu até fiquei contente, né, como o Paulinho comentou, sobre o cemitério, né? A gente também tem eu acho que acredito que vai ter uma sobra de dinheiro para retornar para a prefeitura. E eu até ia sugerir, né, para nós podermos pagar o Zeca Professor, que ele faz um levantamento em todo o cemitério, porque acho que a paróquia, na verdade, não vai conseguir, né, fazer isso. Então, o Zequinha se dispôs, é um valor que não é alto, então a gente gostaria de ter, daí vai ficar um levantamento muito bom de túmulos e até futuramente se colocar um totem, onde as pessoas vão estar conseguindo identificar, né, com número e todos os falecidos lá enterrados. Realmente, assim, eu gostaria até de reforçar um pedido, né, para a administração, para os nossos agricultores, que está tudo indo muito bem, de verdade, a gente sabe, né, quanto à educação, saúde, a obras, tem trabalhado. Quando eu falo aqui sobre a Secretaria de Agricultura, eu não estou aqui acusando o secretário, eu já sempre deixei bem claro a dificuldade que se tem quando não tem as máquinas na mão para trabalhar. Mas que se desse realmente no próximo ano um olhar maior aos nossos agricultores, que a gente não ouvisse mais ninguém dizendo que o meu serviço não vai ser feito porque eu não votei, porque eu não fui a favor da prefeita. Então a gente gostaria que fez um serviço para todos, porque a renda do nosso município vem da agricultura. Então, se está tudo dando tão certo, por que não lembrar que nós temos agricultores, que o nosso município é agrícola, e que eles precisam ser lembrados. Nós temos agricultores aí que têm serviço esperado do outro ano, né? E não são poucos, a gente já colocou vídeos, a gente vai iniciar o ano mostrando, né, onde que estão os problemas, não nos negamos a defender, né, a votar projeto nenhum, sempre, tudo que chegou na casa, a gente tem feito realmente de bom senso, e torcemos que, né, a nossa cidade, nós não queremos que os nossos agricultores desistam, e a gente está vendo eles muito desanimados, um grande número muito desanimados. Então, que se dê um olhar maior aos nossos agricultores, porque a renda é agrícola, o nosso município ele é agrícola. Obrigada e boa noite a todos. Nós vamos passar a palavra agora para o Dinho, que é representante dos servidores inativos, já havia nos pedido há um tempo atrás. Uma boa noite à presidente, em nome dela cumprimentar os demais vereadores e o prefeito e o pessoal aqui presente. Eu só quero fazer uns 2 ou 3 questionamentos sobre o Ipreápolis. Porque em 2000, quando foi fundado, na época eu era vereador. Era eu, hoje quem está ainda, que era o Salésio, que não está aí. Mas assim, nós fomos até visitar o município de Pinheiro Preto e Rio das Antas. Daí nós fomos lá, fizemos um levantamento, foi eu, o Salésio, o Nica e o Reinaldo, o falecido Reinaldo. Nós estivemos lá, olhamos tudo. Eles disseram, não, aqui está funcionando assim e tal. Mas desde a época sempre foi cobrado vamos supor, vai aposentar alguém, vai entrar alguém para contribuir no lugar daquele que se aposenta. Então, daí vem o caso do concurso público. Então, na época, nós tínhamos, acho que eram 89 servidores, né? Hoje, não, 87, né? Agora tem 89. E tem vários aposentados. Então, quer dizer, eu particularmente, por mim, respondo por mim aqui, eu concordo em pagar alguma coisa. Na época, quando eu me aposentei em 2018, a gente pagava 11%, 11% alguma coisa. Já era para ter sido feito um estudo, a partir do momento que a pessoa fosse se aposentando, vamos supor, pagava 11%, viesse para 5%, 5,5%, e ficasse mais uns anos aí, depois, gradativamente, vinha diminuindo até zerar ou continuasse pagando assim.
Eu não sou contra pagar. Eu sou a favor. Isso aí, só que assim, ó, daí vim de vereda assim uma coisa e 14%. É bastante. Odinho, é porque, segundo a doutora Andréia, a alíquota para o inativo não pode ser diferente para o ativo. Por isso que é o mesmo 14%. Pois é, mas eu digo... É o que se repassam para a gente. Vamos supor, se faz tanta coisa, então eu concordo em pagar alguma coisa, é como eu falei. Então, como diz o Antônio ali, porque assim, foi feito várias reuniões aí, né? Mas dos inativos ninguém foi, nem eu, nem o Vilsair, nem ninguém aí foram, vão lá junto participar para ver como é que fica. Ou daí a gente também entrando num acordo, e quem sabe daqui a pouco nós vamos pagar 14%, então dão um reajustezinho para nós, que equilibra mais ou menos, e daí vão começar a pagar. Eu concordo? Me dê aí se me der aí, vamos supor, vamos pagar, nós vamos dar 10% de aumento para vocês, e vocês vão contribuir com 14%, acima daquele limite ali. Eu concordo plenamente. Se quiser chamar nós aí, mais algum representante dos inativos, para a semana que vem, ou amanhã já, se o Antônio, como pediu vistas, se fizer, para nós chegar a um acordo, pode convocar uma reunião para amanhã, nós participar junto, e chegar lá na quarta, na quinta-feira, vota e aprova, e pronto. Mas nós queríamos também participar porque o mais prejudicado é nós. Quem está na ativa já está pagando o seu 14%. E quando se aposentar, vão continuar pagando 14%. Mas nós não. Não, sim, mas eu também eu contribuí 25 anos. Eu depois que foi criado o fundo em fevereiro de 2000, eu contribuí por 25 anos. Tem gente aí, talvez, que hoje está na ativa, que não vai chegar a contribuir esse tanto que eu contribuí. Então eu paguei, em tudo, eu trabalhei 32 anos na prefeitura, 25 eu contribuí para o Ipreápolis. Então eu quero uma colocação assim, chame nós aí, chame um representante, não tenho briga contra ninguém, mas vamos sentar, vamos todo mundo junto, vamos chegar a um acordo. Então lá tem um termo, vai dar para dar um reajuste para alguém, tal, não sei o quê, mas vamos sentar, vamos conversar. Se chegar no final dos 14, não tem problema, mas vamos fazer para chegar a um número que todo mundo se entenda e se acerte, beleza? Eu peço para vocês, então, encarecidamente, se for para fazer uma coisa, fizemos uma reunião amanhã, depois, toca para frente, até final de semana aprova, se for o caso, mas nós queremos participar junto, para a gente debater também, porque nós temos direito, porque nós somos os mais afetados, né? Valeu? Obrigado pela oportunidade. Valeu, boa noite e um Feliz Natal a todos aí. Mais algum servidor? Não havendo mais oradores inscritos, convido a todos para a próxima reunião ordinária a ser realizada, a data nós vamos marcar, na sede legislativa, e declaro encerrada a presente reunião. Senhor.